Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian. Olá, e eu sou a Patrícia Reis. E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico. Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc e também de fora da Comerc sobre um assunto que está em alta e também comentamos informações interessantes, não é isso, Renato? É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre o Mercado Livre, quais são os benefícios e também desmistificar um pouco do que é o risco do Mercado Livre. Legal, Renato. E aí, quem vamos hoje entrevistar? Hoje a gente vai falar com ela, que é uma super especialista. Sabe de geração, sabe de consumo, geração distribuída. É uma especialista. E além disso, uma super chefe de cozinha. Super chefe de cozinha. Quero uma receita. Já estou curiosa. Vamos lá? Aí, vamos com Josiane Palomino. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Josi. Obrigada, Renato. Obrigada, Paty. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E aí? Honras da casa? Boa, antes de começar a entrar no nosso assunto de hoje, Josi, explica pra gente o negócio que ficou uma dúvida aí da nossa entrevista anterior. Denunciar o contrato. Que é isso? A gente ficou preocupado, os clientes vão ter que fazer uma denúncia. É uma piada, né, que rolou. Pra onde? Ministério Público? Não é uma cilada, fica tranquila, não. Denunciar o contrato é um termo que a gente usa muito comumente no mercado, principalmente quando o cliente consumidor tem a intenção de migrar para o Mercado Livre, que é um procedimento formal de comunicar à distribuidora que ele não tem intenção em permanecer com a relação de fornecimento de energia elétrica. Então, é simplesmente isso, você ir lá para a distribuidora e falar, distribuidora, não quero renovar esse contrato, estou migrando para o Mercado Livre. O único ponto de atenção é que isso tem um prazo limite para acontecer. Então, os consumidores têm que ficar atentos com esse prazo para fazer a denúncia. Mas esse prazo como que funciona esse prazo? Qual que é o prazo limite? Exemplo, eu, hoje, tomei conhecimento, tenho Mercado Livre, quero economizar na minha conta de energia da minha empresa. Eu tenho 3 unidades com fatura média de R$8.000 para cima. Legal. E aí, o que eu faço? Vou denunciar quando? Então, cada contrato tem um prazo diferente. A denúncia, ela tem uma regulamentação que estipula que tem que ser com no mínimo 180 dias de antecedência. Então, esse é o prazo... 6 meses. Esse é o prazo que está cravado ali, que tem que ser respeitado. Mas cada contrato tem início, tem um aniversário, digamos assim. Então, esses 180 dias, eles sempre acompanham esse aniversário do contrato. Então, cada uma dessas unidades vai ter que se atentar para esse prazo individualmente. Legal, bacana. E aí, Rê, vamos falar de benefícios? Nós falamos um pouquinho, né, no último episódio. Sim, a professora falou. Do Mercado Livre como um todo, que são, obviamente, similares, né? Os benefícios, quais são aqueles benefícios? Eu acho que a sustentabilidade, é um benefício muito importante. Inclusive, a Josi, né, participa de muitas discussões, muitas vezes, conosco. Eu acho que a gente poderia explorar um pouquinho essa questão da sustentabilidade, né? Sem dúvida. É um assunto que está super em voga aí e que todas as empresas estão procurando chegar aí num modelo mais sustentável, né, José? Se aproximar, né, dessa nova realidade aí, que é essa necessidade pela sustentabilidade. O Mercado Livre hoje, ele amadureceu bastante, então a gente está passando nesse momento por um amadurecimento ainda maior, que é a abertura, que vai acontecer agora em janeiro de 2024. E esse processo de abertura nada mais é do que abrir espaço para clientes, consumidores que até então não tinham a opção de migrar para o Mercado Livre poderem fazer esse movimento. E esse movimento é muito sustentado por empresas de geração renovável. Então, a energia que esses consumidores tendem a adquirir no Mercado Livre, fazendo esse movimento, é oriunda de fontes renováveis. Solar, eólica, pequenas hidráulicas, que são energias que a gente sabe que tem um apelo nesses últimos tempos, inclusive vem se desenvolvendo bastante, e aproxima muito esses clientes dessa premissa de sustentabilidade. E por que isso? Porque o cliente consumidor, quando ele está no mercado cativo, que é o mercado da distribuidora, essa energia que a distribuidora fornece, ela é oriunda dos leilões regulados. E nos leilões, a gente não tem... É um mix, né, de carteira. Você pode ter energia de diversas fontes. Então, você não consegue afirmar que aquela energia que está no ambiente regulado vem necessariamente de uma fonte renovável. No Mercado Livre, isso já acontece. Então, o consumidor consegue ter a certeza
de que o contrato de energia que ele está adquirindo no Mercado Livre é, de fato, oriundo de uma fonte renovável. Então, é um movimento bem interessante para quem tem essa intenção de se aproximar dessa questão da sustentabilidade. E com a economia, né, Josi? Com a economia, que é ainda melhor. Então, não só você se torna mais sustentável, mas você também consegue negociar o seu preço de energia. Então, você vê produtos hoje para esses clientes da abertura que garantem até 20%, 30% de desconto na conta de energia do que é observado hoje no mercado cativo. Muito bom. E só para tirar aquela dúvida, né? No episódio passado a gente comentou, o Josi, juntamente com o Messora, ele fez uma analogia a uma caixa d'água, né? Que eu acho que não é bem o que você está trazendo aqui no sentido de a caixa d'água que ele trouxe todas as energias estão lá, né? No caso, não importa a fonte, você não sabe bem qual é a energia que você estará consumindo. Ali ele estava se referindo ao sistema mesmo. Ao mundo físico. Ao mundo físico. Isso, mas isso é bem importante, Paty, porque assim, no Mercado Livre, uma coisa é o mundo físico, outra coisa é o mundo contratual. Perfeito. A migração para o Mercado Livre é quando você separa esses mundos. Então, fisicamente, nada muda. A energia vai continuar chegando da mesma forma como ela chega hoje. Você, como cliente, continua conectado com a mesma distribuidora. Essa relação de fornecimento físico não muda. O que muda é a relação contratual de fornecimento, em que você vai poder fazer a sua contratação diretamente com uma comercializadora, como a Comerc, ou diretamente com o gerador, no caso dos clientes atacadistas, né, que são os clientes de maior porte. Esses clientes menores que estão migrando agora, eles migram num formato que a gente chama de comercialização varejista, em que a comercializadora varejista passa a ser, entre aspas, a nova distribuidora dele. Então, ele tem menos preocupações do que um atacadista, ele consegue ter esse processo de migração muito facilitado pela comercializadora varejista e a relação de fornecimento acontece diretamente com ela. E é nesse movimento que existe a economia, porque os preços que a comercializadora varejista oferece são menores do que o mercado cativo. Exatamente. E assim, a distribuidora pode dizer, olha, não, você não vai migrar para o Mercado Livre, você está aqui na minha concessão, não pode... Ou ela pode ter algum tipo de retaliação? Não. A questão da relação com a distribuidora, até por regulação, o resultado, né, o lucro da distribuidora, o negócio da distribuidora é fornecer os ativos para que aconteça a distribuição da energia. A contratação da energia é feita de maneira regulada, então não existe lucro sobre a comercialização de energia no caso da distribuidora. O que acontece é que as regras atuais exigem que você faça alguns tipos de adequação no sistema de medição daquela unidade consumidora, e isso, dependendo da distribuidora, como você não tem um padrão estipulado no sistema, dependendo da distribuidora e do tamanho de conta do consumidor, pode ser que a migração fique inviabilizada nesse primeiro momento. Mas toda essa questão da regulamentação da varejista está em discussão. A gente está aí aguardando, de fato, uma abertura de consulta pública para que esses assuntos possam ser endereçados, porque a gente sabe que hoje é um fator que pesa bastante na hora da decisão do consumidor por conta dos custos envolvidos com essa adequação. Isso, em alguns casos, pode inviabilizar. Mas é um processo extremamente conhecido, não tem nada de novo, não existe essa questão da retaliação. O mercado não tem... A gente falou muito, né, a gente fala e ouve muito falar sobre riscos. É um mercado já muito instituído, já bem maduro, e que agora está abrindo para que novos clientes possam entrar. Então, ele já é um mercado muito conhecido, muito difundido. É um processo já dominado, né, digamos assim, pelos agentes do setor. Boa. Então, a partir de 2024, janeiro de 2024, todos no grupo A poderão migrar, independentemente de ter ou não uma demanda mínima contratada. É isso aí. Ô Rê, vamos fazer uma pausinha rápido? Só para poder agir rápida, para a gente poder chamar o pessoal para quê? Se inscrever no nosso YouTube. Ah, boa ideia, isso aí. Se você está acompanhando aqui, está gostando das nossas conversas, não deixe de se inscrever no canal e ativa o sininho para receber as notificações, ativa o sininho e se inscreve aí. Se você não estiver assistindo pelo YouTube, nós vamos deixar um descritivo aqui para você acessar o nosso canal também, tá bom?
Boa. Então, 2024, Alta tensão. alta tensão, pode migrar. E aí, assim, Independentemente da quantidade de demanda contratada. ok. E aí, qual que vai ser, assim, vamos falar um pouco do processo. Pô, gostei. Entrei no site da Comerc, comerc.com.br. Por sinal. Por sinal, fiz uma simulação, né? Tive, obviamente, subi uma fatura, minha última fatura, né, em PDF, que eu tenho lá, para poder a gente conseguir fazer uma análise de viabilidade. Exatamente. E aí? E aí, Quais são os passos? essa análise de viabilidade se confirmando, né? Josi, só o que é uma análise de viabilidade? Boa pergunta. Olha só, a gente falando com todo mundo. não, É que vocês já são especialistas, né? A análise de viabilidade é a gente checar as questões do consumo daquela unidade. Então, qual é a demanda contratada, o quanto de energia em média é consumido na base mensal, se existe algum tipo de especificidade naquele consumo. Então, a gente olha todas essas características da unidade consumidora para poder fazer uma simulação se aquela unidade estivesse no Mercado Livre, como é que seria a relação de benefício econômico, né? E a gente olha toda essa questão da migração e tudo mais. Então, ele se confirmando como viável, como um candidato ao Mercado Livre, tipo, olha, você pode migrar, você vai ter economia com isso, para você é um bom movimento. Aí começa todo o processo de assinatura de proposta, que também é simplificado, né? A gente trabalha de maneira simplificada. E depois disso a gente faz uma análise do contrato para justamente entender qual é a janela da data de denúncia. Isso aí. Porque assim, o contrato, ele pode ser denunciado a qualquer tempo, mas se fora do prazo de vigência da denúncia, você pode ter um pagamento de multa incluído. Então, o que a gente sempre se atenta é para não perder, né, esse prazo, fazer isso de maneira tempestiva, ou seja, dentro da regulamentação toda, dentro do prazo que está especificado no contrato. E aí existe uma janela para que você possa, de fato, confirmar a sua migração. Porque depois que é feita a denúncia para a distribuidora, tem toda aquela questão de verificar o sistema de medição, ver se vai ser necessário algum ajuste, se não vai, mas tudo isso é auxiliado e realizado pela Comerc. Então, no nosso caso aqui, o cliente não tem esse trabalho. A relação é muito mais no sentido de ele disponibilizar o acesso à instalação física para que a gente possa seguir com os procedimentos. E aí me veio uma dúvida agora. Fiz isso, fiz a simulação, viabilidade, legal. O que eu pago? Pago já de cara? Não pago. Não tem. Não. Zero custo. Não paga zero nada. custo. A única ressalva é a questão do sistema de medição, porque pode sim implicar algum nível de investimento se a distribuidora apontar como necessário algum tipo de ajuste, mas o pagamento pela energia só vai acontecer depois da migração efetiva. E até lá a distribuidora segue fornecendo energia normalmente, nada muda naquela relação. Tá? Legal. Bom, Até acho que a parte do SMF tem algum benefício de fazer isso com a Comerc, não é? Sim, a gente cuida desse trâmite para eles, para os clientes. o que é SMF? Sistema. boa pergunta. SMF é como a gente se refere de maneira mais completa ao o sistema de medição para faturamento, que é o medidor. Que é o medidor. Olha aí, é simples, assim, é o medidor, mas SMF, tá bom. Legal. Bom, e falando no público, nós conversamos sobre o público, eu até comentei, multi-unidade. O mentor falou, não só multi-unidade, qualquer um que tenha uma unidade a partir de 10 mil, enfim, 8 mil reais. Tem algum público mais, assim, propício? Quem pode ter mais economia aí, né? Empresa, quem pode ter mais economia? Qual é o perfil, né? Perfil. Eu acho que, olhando assim de maneira geral, o cliente estando em alta tensão, tendo uma demanda contratada, ele tem que pedir para olhar a viabilidade dele, porque a questão do quem pode ter mais economia tem muito a ver com a maneira como esse cliente consome energia. Então, se existe, de repente, uma sobra de demanda, ou se tem uma relação consumo-demanda, que é o que a gente chama de fator de carga, que é um pouco subutilizada, digamos assim. Então, isso vai depender... o percentual de economia que ele vai conseguir obter
vai depender de algumas informações. Então, o fator de carga é uma delas. A tarifa da distribuidora em que ele está conectado é outra. Então, assim, tem clientes que estão conectados em lugares em que a tarifa é mais cara. O ICMS que incide. Então, assim, tem uma série de coisas que levam a esse combo. Por isso que a gente faz a análise de viabilidade, para entender qual é a realidade daquele consumidor, que vai variar muito conforme esses parâmetros. A distribuidora que tem uma tarifa associada, o sistema de contratação, se ele é uma alta tensão, que é o que a gente chama de azul ou verde, o que diferencia o azul do verde? O azul tem uma demanda contratada na ponta, o verde não tem. Mas você tem um preço de tarifa, um valor de tarifa mais alto para o cara que é verde na hora da ponta. Então, você tem algumas relações que têm a ver com o mundo físico que vão ditar melhor como é que vai se dar esse desconto. Por isso que ele varia, a gente fala até 30%. Ele vai oscilar por conta dessas características. Ontem, a gente estava conversando com o Messor, ele falou que entre outros benefícios é não ter a bandeira, né? Isso é só para o consumo, para a demanda? Eu fiquei um pouco em dúvida, assim, a bandeira incide aonde? Como funciona isso? A bandeira incide sobre a tarifa de energia consumo, né? Proporcional à energia consumida. Então, quando existe a migração para o Mercado Livre, e eu estou fazendo um contrato de preço mesmo, né? Não estou garantindo um desconto, um percentual de desconto na conta, mas estou garantindo um preço. De fato, eu estou me protegendo da bandeira, porque eu estou indo lá com a comercializadora, com a Comerc, e travando um preço de fornecimento. Preço garantido. Preço garantido, exatamente. Quando eu falo em desconto garantido, você também se protege, mas na mesma proporção do desconto. Sim. Então, porque na situação do desconto garantido, o que a gente vai olhar é o quanto seria a conta no mercado cativo, que vai ter a bandeira, e em cima desse valor é que vai incidir o desconto. Então, você também se protege. São produtos diferentes, né? Digamos assim. De um lado, você está travando, de fato, um preço para a energia, e do outro, você está garantindo um percentual de desconto. Os dois são muito positivos, e os dois acabam, de certa forma, se protegendo ali, protegendo o cliente da tarifa, da bandeira. Mas tem repercussões diferentes. Certo. O Mercado Livre, ele traz para o consumidor mais liberdade, obviamente, como sem dúvida. O nome diz, né? Mas ele tem algumas responsabilidades, né? Eu fiquei, assim, só pensando, como funciona a energia, né? Corre algum risco dele ou ficar sem energia, ou do fornecedor não entregar energia? Como que isso... Tem muita dúvida, Henrique, com relação a isso, porque quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando o quê? De energia solar, por exemplo. Sim. E aí vem aquela dúvida, e se passar uma nuvem... Né? E se Essa é bem comum. E se parar de ventar. Se parar de ventar, se não tiver, né, o sol. E aí, eu não vou ter mais a energia na minha casa. Na minha casa, não, na minha empresa. Mas eu vou incluir mais um ponto aqui, da importância do fornecedor no Mercado Livre. Sim. Do contrato mesmo, né? Então assim, vamos separar. Como a gente está falando de Mercado Livre, às vezes pode gerar alguma confusão entre o Mercado Livre atacadista e o Mercado Livre varejista, que são características diferentes. No Mercado Livre atacadista, quando você tem principalmente a empresa negociando direto com o gerador ou com a comercializadora, esse contrato ele é registrado na Câmara de Comercialização de Energia. Então, aquela entrega de energia aconteceu no momento do registro do contrato. Então, se tiver alguma oscilação de geração que afete essa relação, isso não afeta de fato o consumidor, porque o contrato já foi registrado. Isso vai afetar de alguma forma o gerador, caso ele não tenha suportado aquele contrato ou com geração ou com outro parâmetro que a gente chama de garantia física, que é um papel que o gerador ganha com base em uma estimativa de geração, um valor esperado de geração. Isso tudo funciona nessa forma no Mercado Livre, mas não vai faltar energia. E se faltar energia, é uma relação física com a distribuidora, não com o fornecedor da energia, né, fisicamente falando. Quando a gente está no mercado varejista, essa relação é um pouco mais próxima,
porque quem vai fornecer a energia é a varejista. E aí entra o ponto que o Renato trouxe. Tem que ter muita certeza e muita clareza de que você está com um bom fornecedor de energia. Fisicamente não vai faltar, mas a partir do momento que você faz a migração para o Mercado Livre, é importante você ter a certeza de que aquela energia vai ser entregue para que isso não tenha nenhum tipo de repercussão negativa, porque é o comercializador que se responsabiliza por essa entrega. Então, é mais uma questão ali de entender onde você está colocando Engraçado. Você a está sua falando empresa. de entrega. Não é entrega, é compra-venda. Relação contratual. Contratual. O físico nada muda. Nada muda. É isso que às vezes pode confundir, né? Porque tem a entrega. A entrega, não, calma aí. É o ato de ir lá na Câmara de Comercialização, ela entender que aquele contrato está suprindo a energia que está sendo consumida por aquela comprou, comercializadora outro- varejista. Entendi. E que tem que ter lastro, hein? Tem que ter Então, lastro. esse é o ponto. Tem que ter lastro. Se É o não lastro. tiver lastro, e aí o que acontece? Por isso que vocês, né? Por isso que é importante estar com uma empresa Um bom idônea, um bom fornecedor, para que você não tenha Comercializadora de experiência. Exatamente. Legal. Ô, Renato, a gente não falou ainda da sustentabilidade mais a fundo. Eu acho que seria legal. A Josi, né, ela tem aí um histórico passando pela Solvagalume, né, em geração distribuída compartilhada. E aí, quais são as perspectivas para esse nosso futuro mais verde, sustentável? Gente, Olha, green is the new orange. Vale a pena. Green is the new orange. Vale a pena até explicar o que é a diferença, né, entre geração centralizada, geração distribuída, energia por assinatura. Porque é como se a gente fizesse um desenho, uma escadinha, né, de fornecimento. Então, a geração centralizada é a geração de maior porte, que tá ali disponível para o sistema como um todo, e que está muito associada ao mercado livre mais atacadista, são esses geradores maiores mesmo, que tem ali a condição de fazer essa negociação direta com uma comercializador, ou com um gerador, com outro gerador, ou direto com o consumidor. Tipo Itaipu, assim. Tipo Itaipu, e assim, olhando do ponto de vista da renovável, a gente está falando de eólicas, de solares de maior potência instalada, que é a quantidade de painéis que estão lá disponíveis para geração. E aí você tem toda uma otimização, mas basicamente geração centralizada, a diferença de centralizada e distribuída é porte, então tamanho, né, potência instalada, e lugar de conexão. Você pode ter você até pode ter uma geração centralizada na distribuidora. Muitas biomassas são assim, tem muitas eólicas, solares também que seguem esse rito, algumas hidráulicas também, as PCHs, podem estar conectadas direto na distribuidora como a geração distribuída. Mas ela tem um porte de potência instalada maior. A geração distribuída é exclusiva da distribuição. Então, ela tem esse nome até por conta de estar próximo ali dos centros de carga, né, das cidades e tudo mais. Mas ela tem uma regulamentação diferente. Então, são usinas bem menores, que tem uma limitação de potência instalada que varia conforme a fonte. E esse formato de geração, ela é muito mais no sentido de você netar consumo, você fazer uma compensação de consumo, do que de fato compra e venda. Então, na centralizada, a gente fala muito, 100% ali, compra e venda. Na distribuída, é um abatimento de consumo. E é aí que entra a questão da assinatura. Porque você tem usinas que estão alocadas em consórcios ou cooperativas, e os membros desses consórcios, dessas cooperativas, têm direito a um pedacinho daquela geração que vai servir para tornar a conta mais barata, mas porque está abatendo o consumo com base na tarifa da distribuidora. E aí só vale para o grupo B, sei lá, só para quem é cativo. Na verdade, vale para quem é cativo, exatamente. E a gente olha muito mais benefício, obviamente, para o grupo B, até porque agora o grupo A pode migrar para o Mercado Livre, né? Então, e nesse quesito, especificamente, quando você olha a geração distribuída, você tem que estar sempre na mesma concessão, porque como a base é a tarifa, e o que é estar na mesma concessão? Está na mesma distribuidora. Como a base é a tarifa, hoje não existe uma regulamentação que permita você gerar numa distribuidora e compensar com uma carga em outra. Você tem que fazer essa compensação sempre dentro da mesma distribuidora.
Pessoal, eu acho que pra gente encerrar, eu queria propor aqui algo. A Josi falou a gente já falou de migração pro Mercado Livre, né? 2024, tudo isso está acontecendo. A gente acabou de falar de centralizada, distribuída, assinatura. Faltou a sustentabilidade. Sustentabilidade. Achei que era receita que você ia passar pra gente agora. Não, o que faltou? Eu acho que faltou o pessoal entender que, assim, se você quer, todo mundo precisa, né? Se você quer economizar, se não for no Mercado Livre, a Comerc tem outra solução. Tem. E se não tiver, vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Que mais que a gente tem aqui? Você pode neutralizar. Pô, eficiência energética, Você pode- melhor economia, aquela energia A que você não gente gasta, né? recentemente lançou a mesa de carbono. Mesa de carbono com alguns produtos ali para compensação, tá? Isso. Então temos a IREC, temos os créditos de carbono, Exatamente. ou seja, é a roda completa, né? Isso. E eu acho que assim, hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, isso tá sendo muito debatido, né, de maneira geral. Eu já ouvi em algumas falas, e até escrevi um artigo sobre isso, tá no meu LinkedIn lá, para quem tiver interesse, mas aquela sigla, né, o ESG, que é o que a gente tanto fala de meio ambiente, social e governança, isso vai virar mainstream. Então, assim, hoje a gente percebe, é um movimento, né? São ondas. Sim. Então, é natural esse caminho, em algum momento isso vai virar quase que obrigatório para todas as companhias. Então, acho que tem tudo a ver com esse movimento. É isso aí, muitas já estão, né, realizando esse caminho. Já. Né? Escopo 3, principalmente. Uhum. Acho que esse é um papo para... Acho que até, sem dúvida, falar muito do Comerc Impacta, né, que faz esse estudo. Vou chamar a Josi de novo. E a receita, Josi? Vixe, a receita agora você não tem. Não, fala um prato legal que você gosta de fazer, depois você passa a receita e a gente põe na descrição. Boa, legal, pra você não precisar ficar falando aqui. Olha, eu gosto muito de um risoto de laranja com camarão. Nossa. Nossa. É, muito show E de aí, bola. Josi, quando que vai ser esse happy hour lá na sua? Vamos combinar, vamos marcar. Combinar, então tá bom. Aí. Bom, Josi, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço Muito mais bom. uma vez o convite. Muito bom estar aqui com vocês nesse formato novo, mais descontraído. é isso. Muito legal, sucesso. Obrigada, Josi, pela sua presença. Já está convidada novamente. E nós estamos convidados para o risoto. Nós estamos se convidando para Não, a gente já... Tá bom. Valeu, pessoal. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.